ao podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Como falamos no nosso episódio anterior, existem novos caminhos sendo trilhados pela literatura chamada Young Adult. Falamos com a nova cara da literatura jovem, que além de brasileira, está cada vez mais presente nas listas de livros mais vendidos. Trouxemos para o nosso bate-papo os autores Clara Neves, autora de Conectadas, e Pedro Ruas, da obra Enquanto Eu Não Te Encontro, ambos publicados pela Seguinte. Com várias coisas em comum, já que ambos começaram de forma independente, são super ativos nas redes sociais e mantêm contato próximo com seus leitores. Clara e Pedro falaram sobre o crescimento e importância das obras LGBTQIAP+, a sensação de aparecer na lista de mais vendidos, falaram sobre suas rotinas de escrita e ainda deram dicas para autores que desejam seguir pelo mesmo caminho. Um bate-papo descontraído com várias dicas, ensinamentos e experiências. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 194, do dia 29 de novembro de 2021, gravado no dia 25. Eu sou Fábio Rara, com Maju Alves, Thalita Facchini e Leonardo Neto. E a edição de Gil Luiz Mendes. E vamos ouvir a nossa conversa com a Clara e o Pedro? Antes de qualquer coisa, Clara e Pedro, super obrigado por toparem estar aqui conosco hoje. Prazer enorme receber vocês daqui. A gente está gravando, estou falando isso agora para os nossos ouvintes, né, para quem está nos ouvindo aí do outro lado. A gente está gravando na quinta-feira e esse episódio só vai ao ar na segunda-feira. E nessa segunda-feira também a gente divulga os resultados da lista Nielsen Publish News, que é aquela lista que apura os autores nacionais mais vendidos em livrarias, supermercados e lojas de autoatendimento do país. E eu vou adiantar para vocês dois, Clara e Pedro, que vocês estão na lista novamente, né? Que vocês têm sido o destaque dessa lista já há alguns meses, essa lista ela é mensal, e vocês estão mantendo essa frequência aí na lista, estão novamente na lista que a gente vai divulgar na segunda-feira. Eu queria saber, vocês são dois autores super jovens, né? Eu queria saber qual que é o gostinho de entrar numa lista dos mais vendidos, vocês se consideram autores best-sellers? Como é que é essa história para vocês? Como é que isso mexe com vocês? Cara, acho que a primeira vez assim, que eu entrei, eu tive um surto tão grande e fica eu e minha gente, assim, eu mando pra ela e falo, Alba, olha isso, pelo amor de Deus! Porque era uma coisa para mim que parecia muito distante. E Conectadas mesmo, a primeira vez que entrou numa lista foi 1 ano depois do lançamento, né? Então, era uma coisa que eu já não esperava muito, eu tava batalhando pro livro continuar vendendo, mas eu não esperava que ele fosse ter um boom tão grande quanto teve desde o ano passado, até esse ano, né, quando ele começou a entrar em praticamente todas as listas. E aí, quando eu vi isso, e assim, cada vez que eu vejo que toda semana está se mantendo, né, no top 20, me dá assim, uma certeza de... Parece que eu encontrei o meu lugar mesmo, que as coisas estão dando certas. E como ser escritor ainda é uma coisa que a gente fica muito... desesperançado, né? Achando que não vai conseguir sobreviver de escrita, que é uma profissão muito difícil de você levar sozinho, sem trabalhar em paralelos, né? Fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo. Ver que o livro está saindo, que ele está chegando nas pessoas, que ele está ultrapassando também aquela bolha, né? Que sai da minha rede, do Instagram, do Twitter, das pessoas que já me acompanham. E está explodindo aí e sendo conhecido por outras pessoas, tantas que eu nem imaginava. É uma realização muito grande, uma sensação de que, ok, eu estou no caminho certo. Nossa, compartilha do mesmo sentimento que a Clara. Foi muito mágico quando a gente... Porque o livro já estreou direto na lista de mais vendidos da Veja, né? Quando saiu.
E foi toda uma sensação de um dever cumprido muito grande, porque um ano antes eu estava lançando material de maneira independente na Amazon, né? Então a gente sai dessa trajetória enquanto autor independente, se descobrindo nesse mercado para já estar nas listas de mais vendidos. Você perguntou qual é o gostinho? O gostinho aqui nas minhas redes sociais já tem na bio autor best-seller, né? Então já vem muito dessa sensação. Clara falou algo que é muito especial, que é como essas histórias elas estão furando a bolha, né? Como elas estão encontrando tantas pessoas. E no meu caso, a palavra best-seller parecia ainda mais distante, porque quando a gente para pensar, quantas vezes a gente consegue enxergar um best-seller que seja de uma obra nordestina, de uma obra com protagonismo LGBTQIAP+. Então, para mim, ainda tinha esse quê de distanciamento ainda maior, porque são poucos outros autores que disputam literatura comercial nordestinos, jovens, conseguindo tudo isso. Então, tem um sentimento de uma vitória, que é uma vitória que se tornou um sonho coletivo. E esse sonho coletivo, eu acho que é algo que tanto Conectadas, da Clara, quanto Enquanto Eu Não Te Encontro, tem, né? Que são livros que deixaram de se tornar apenas livros, mas para se tornarem também os sonhos de todas as pessoas que leem essas obras e que sentem que essas obras conversam com elas, que abraçam e que mostram que a gente não está só. Então, é muito especial, a gente está ali no topo, mas a gente não está no topo sozinho, a gente está com todo mundo que nos apoiou ao longo dessa jornada. É exatamente isso. E quando o Conectados lançou, ainda tinha muito, acho que ainda tem hoje, né? Mas acho que na época, em 2019, tinha menos ainda livros nacionais de romance entre garotas, né? Quando você entra na questão da LGBT, a gente tem um funil, que você tem mais livros de romance entre homens, ainda assim é pouco, e menos livros de romance entre garotas, e aí quando a gente vai falar das outras siglas é ainda menor, né? De autores principalmente quando você fala de ficção, de YA, né, para falar de livros com protagonismo trans, protagonismo não binário, enfim. Então, saber que a gente também está entrando nessas listas e chegando nessas pessoas e mostrando a força da nossa literatura nacional LGBT é de uma realização muito grande mesmo, porque a gente fica, cara, a gente está liderando né, de certa forma, um movimento de futuros autores nacionais que têm esse sonho e que estão vendo que é possível eles chegarem lá também. Eu já indiquei o livro de vocês dois aqui no podcast e eu conheci o livro pelo TikTok. Né? Já tem um tempo, da Clara, um tempo do Pedro ali quando estava lançando. Eu queria saber como vocês veem a importância das redes sociais assim, para jovens autores e o que vocês veem que esse público mais novo das redes sociais está pedindo para essa literatura nacional. Eu acho que essa sua pergunta, ela casa muito bem, porque eu sinto que Clara e eu somos dois nomes que representam como a utilização das redes sociais impactaram todo o sucesso dos nossos livros, né? A gente faz um trabalho muito intenso de estar conversando com os leitores, de abrindo esse diálogo, né? Saindo desse lugar de distanciamento para esse lugar de troca e de partilha. E eu sinto que Conectadas e Enquanto Eu Não Te Encontro conseguiram esse impacto todo no mercado justamente por essa troca, né? Por exemplo, foi muito bacana porque no dia que a gente lançou a pré-venda de Enquanto Eu Não Te Encontro, lá em abril, eu fiz um vídeo no TikTok e esse vídeo já viralizou direto. E a gente acabou esgotando toda a tiragem que a gente tinha pensado para a pré-venda em 5 dias. E muitas pessoas já chegaram a partir daquele momento, né? Muitas pessoas já se sentiram próximas ao livro, porque aquela história e toda a narrativa, que não é apenas a narrativa do livro, mas como esse livro é lançado, quais são os simbolismos que ele tem ali, né? Isso tudo foi contagiando muita gente. Então, a gente está mesmo nesse momento onde a gente tem uma figura de um escritor, sobretudo quando a gente pensa essa relação com o público jovem que está mudando, como é que a gente conversa com o nosso público? Estando onde o nosso público está, né? E isso hoje significa dizer que a gente está nas redes sociais, que a gente está possibilitando essas conversas. E é muito bacana ver como isso vai se integrando, como as pessoas vão conhecendo essas obras todos os dias. Eu imagino que para mim deve ser do mesmo jeito para Clara. Todos os dias tem, assim,
dezenas de mensagens novas chegando, pessoas postando fotos com o livro porque acabaram de comprar, ou surtando nas DMs, dizendo como se apaixonaram. Então, é um movimento muito bonito, ao mesmo tempo que muito desafiador, porque a gente sabe que essa relação de marketing que acaba entrando, que se torna muito dependente da imagem do autor, traz toda uma dinâmica muito nova para um profissional que nem sempre é bem remunerado, para um profissional que tem o tempo curtíssimo, e aí você não apenas precisa estar escrevendo o livro, como você precisa efetivamente fazer parte desse processo de divulgação. E isso é bastante desafiador, como eu disse antes. Sim, e eu sempre costumo dizer, né, eu sempre deixo claro para todo mundo, quando eu vou contar do meu processo de divulgação de Conectadas, o quanto eu sou privilegiada. Sou privilegiada porque eu tenho condição de investir nessas coisas, porque eu tive condição de deixar o meu trabalho CLT para viver de freela e que eu estou conseguindo me sustentar, mas assim, eu moro com a minha mãe, eu não pago aluguel, então todas essas coisas, para mim, fizeram muita diferença. E eu sei que para alguns autores eles não têm essa possibilidade, sabe? Então, eu acho que foi o que o Pedro falou, ao mesmo tempo que a rede social é uma coisa assim maravilhosa, ajuda a gente a se aproximar dos autores, a chegar em pessoas que a gente nunca imaginou chegar, ela também é muito desafiadora. E eu acho que até para o mercado no geral, eu sinto que acaba rolando também uma espécie de comparação, porque existem pessoas que tentam chegar, tentam viralizar um vídeo, tentam postar coisas para seguir esse modelo de divulgação e não conseguem. Eu não sei dizer o que deu certo no meu método, assim, eu só fui tentando também. Eu sempre comecei a escrever nas redes sociais, nas plataformas. Quando eu comecei a escrever online, eu publicava no Orkut, então, assim, a minha plataforma sempre foi online. Eu lembro que quando eu lancei o meu primeiro livro independente físico, eu aluguei um espaço na Bienal para poder vender ele lá, e eu estava apavorada de ficar sozinha, e eu postei numa comunidade que tinha no Facebook, chamada LDRV, e aí eu postei lá, falei assim, gente, eu vou estar na Bienal vendendo meu livro, pelo amor de Deus, não me deixem sozinhos, e aí várias pessoas, o post viralizou também, e aí várias pessoas foram lá e apareceram e falaram, claro, eu cheguei aqui por causa das redes sociais. Então, você tem essa mágica, né, de poder fazer as pessoas terem empatia com você, mais do que pelo livro, elas querem te ajudar, elas querem te apoiar. E eu sinto que o TikTok chegou também muito nessa questão. Porque todas as vezes que um vídeo meu viralizou no TikTok, foi falando sobre o meu processo de escrita, sobre como era difícil, né, sobre como era legal autores LGBT estarem chegando em listas de mais vendidos e estarem vendendo livros e lançando por grandes editoras. Então, você tem essa grande dualidade, mas, ao mesmo tempo, com certeza, 90% das minhas vendas vieram por causa dessas redes sociais e do uso que eu fiz delas. Só queria complementar e dar um testemunho que eu acompanho meio que vocês dois nas redes sociais, principalmente o Twitter, por conta do Twitter do Publish News, e os dois são muito engajados, né? Os dois estão sempre lá, os dois comemoram muito quando aparecem no Publish News, e, enfim, acho que isso aí dá até um ânimo para quem está querendo que o seu livro chegue nas listas, ou que, sabe, ver que isso está dando certo e que vocês estão ali super felizes porque está acontecendo com vocês. Sim, é engraçado, porque a primeira vez que eu apareci em lista foi da Veja, né? E aí eu fiquei muito feliz e tudo mais. Mas quando eu entrei na lista do Publish, eu virei para minha gente, falei assim, cara, porque assim, eu sei que o Publish não contabiliza a Amazon, né? Que é onde está a maior parte das minhas vendas. Então, quando eu entendi que as minhas vendas estavam saindo daquele modelo só do online e estavam extrapolando isso, indo para as livrarias, que eu estava chegando nas livrarias e ouvindo de pessoas falando assim, cara, seu livro está saindo muito, não tem seu livro porque está esgotado. E aquilo me deu assim também uma sensação de, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sim, é muito legal isso, porque a gente não imaginava. De fato, eu não imaginava que ia conseguir tudo isso, né? E é legal porque, como Clara e eu, a gente traz toda essa nova cara dessa literatura jovem, né? Todo esse pertencimento e esse integrar as listas de mais vendidas é algo que soa muito, muito inusitado. E lá fora a gente sabe que é costume, por exemplo, editoras sempre comemorarem quando um livro alcança o número 1 no New York, na lista de mais vendidos,
Mas aqui no Brasil a gente não via tanto essa conversa com tanta presença nas redes, né? E é algo assim, se entrei na Publish News, vou preparar aqui meu videozinho novo para postar no TikTok, postar no Instagram, uma thread nova no Twitter para comentar e comemorar com a galera, né? Porque são conquistas que vão se somando, que vão acontecendo, e as pessoas vão chegando juntos, porque sentem que tem algo em movimento, e quando tem algo em movimento, elas querem fazer parte. Então, gera-se esse grande círculo energético de materialização, e é incrível. Dessa vez vocês já estão sabendo que vocês vão entrar com antecedência de 4 dias. Mas eu vou surtar igual. Como é bom um leve spoiler, né? A gente já prepara o post, Clara. Sim, mas eu com certeza vou surtar igual, porque eu sou também aquela pessoa que fica assim, não é real até eu ver. Tipo, não acredito, só acredito vendo. Aí vejo lá, não acredito. Porque acho que também toda essa comemoração tem um motivo, né? Não é fácil, né? Vocês deram a entender aí, minha pergunta era um pouco disso também, da questão do processo, etc. E também não é exatamente sorte, né? Vocês têm um esforço, mas me conta um pouco assim, principalmente para quem está começando, do tipo, porque é muito diferente daquele escritor tradicional, né? Tipo, que ficava isolado, escrevia, ia para um lugar muito frio, ficava pegando a máquina de escrever, não ouvindo ninguém, e entregava um calhamaço de papel e que se dane, né? O que vocês acham que ajudou vocês chegarem assim? E conta um pouco da rotina de vocês, porque também, pelo visto, não é só ficar na praia, né? Os dois estão em cidades litorâneas, olhando ali para o céu azul e pensando em histórias bonitas, né? O Pedro tá fazendo isso agora, só para quem tá ouvindo. Mas, enfim. Pois é. Eu trabalho com revisão de texto, né? Eu faço preparação de texto. Trabalhei por 4 anos na Editora Record e ano passado, pouco antes da pandemia, eu resolvi largar o CLT e viver de freela, muito para me dedicar à carreira de escritora, né? Eu sabia que não ia ser fácil, mas eu queria um pouco mais dessa flexibilidade para poder estar em eventos, para poder sair, divulgar minhas coisas. Aconteceu a pandemia, né? E aí deu tudo errado, não pude ir para eventos, tive que ficar em casa, mas acabei usando o meu tempo, minha flexibilidade para outras coisas, inclusive para a divulgação do livro, que foi realmente quando as coisas começaram a se movimentar. Mas eu confesso que eu não tenho uma rotina assim muito certinha. Eu sempre ouço algumas pessoas falando assim, tenho todo dia sentar de manhã, escrever 4 horas, e aí depois... Gente, o meu processo é caótico, porque eu escrevo quando eu tô com vontade. Eu sei que eu não deveria ser assim, mas às vezes eu tô atolada de trabalho também, porque a gente sabe que trabalhar com texto não é fácil. E às vezes a gente acaba tendo até dificuldade para ler por prazer por causa disso. Então, muitas vezes eu termino um dia de freela e eu falo assim, cara, eu não quero fazer mais nada, eu quero ficar estirada aqui na minha cama vendo série, porque realmente não estou conseguindo assimilar as coisas. Então, normalmente, eu tenho essa demora para conseguir começar, mas uma vez que eu começo um livro, eu engato assim, totalmente na história e acabo querendo só fazer isso. Então, eu tenho um comportamento até meio obsessivo em relação a isso. Eu até esqueci qual é a outra parte da pergunta. O meu processo, eu diria que ele é um tanto quanto parecido com a Clara, mas ele está em vias de mudança. Por quê? Enquanto eu não te encontro, eu tive 4 anos da minha vida entre indas e vindas. Eu comecei a escrever o livro, eu tinha 19 anos, estava entrando na universidade, né? E a história foi entrando e foi saindo da minha vida à medida que eu fui me colocando em possibilidades de viver aquele início ali da vida adulta, né? Mas para o livro atual que eu estou escrevendo, não, a gente já tem um contrato ali, a gente já tem os prazos, a gente já tem todas essas perspectivas, então eu estou criando essa rotina, todos os dias eu tenho uma meta de palavras para estar batendo, porque o relógio continua passando e a gente tem que seguir nessa jornada, né? Mas a outra parte da pergunta que a Clarinha esqueceu, mas que eu lembrei, é relacionada como é que esses novos escritores, né, eles podem estar entendendo esse processo, nessa nova dinâmica, né? Eu diria que uma parte muito essencial quando você vai buscar construir a sua carreira hoje é entender quem é o seu público.
entender o que é que você está escrevendo, né? A gente entende o nosso público, a gente consegue construir mecanismos mais eficazes de estar dialogando com ele, né? Parte da minha jornada foi entender que eu estava escrevendo para o público jovem, para um público LGBTQIAP+, um público que está nas redes sociais, um público que consome cultura pop. Quando eu entendi boa parte disso, se tornou mais fácil pensar estratégias de comunicação que me permitissem dialogar com essa com esse perfil, né? Então, desde a utilização de memes, para estar ligando o meu livro a esses memes, desde estar utilizando músicas que estão em vogas e que de alguma maneira se correlacionassem com a obra para divulgá-la. Enfim, estar sempre nessa posição atenta de como o meu público está reagindo ao que está acontecendo no momento, né? Isso me ajudou muito, porque me fez colocar o pé no chão e encontrar essas maneiras de estar me comunicando com essas pessoas, né? Outra dica que eu acho muito legal é não estar rolando com uma publicação pelo meio tradicional. Comece a construir sua carreira ali no meio independente, que foi algo que a Clarinha fez muito bem, foi algo que eu fiz também com Enquanto Eu Não Te Encontro, né? Quando eu lancei Enquanto Eu Não Te Encontro, eu acho legal pontuar isso, eu lancei em março de 2020, e nesse período eu já tinha escrito o livro na Clipop, que era o concurso de literatura pop da editora seguinte, né? E houve um atraso por conta da pandemia na divulgação de quem tinha sido os vencedores, e eu disse, não, eu vou lançar esse material de modo independente mesmo, mas só a parte 1, que seria um trecho para dar um gostinho, né, para os leitores, sem revelar todos os trunfos ali. Isso foi muito legal, porque primeiro eu pude vivenciar a realidade do escritor independente, né, que é uma dinâmica distinta, com seus próprios dilemas, e ao mesmo tempo eu tinha um produto ali e eu estava conversando com aquele público. Então foi construindo uma narrativa que é uma narrativa para além da obra, mas é a narrativa enquanto escritor, enquanto artista, né, das pessoas estarem acompanhando sua jornada, porque quando elas acompanham a sua jornada, elas se sentem parte dela. Então, até desse momento, com o livro sendo publicado de maneira independente, até a vitória na Clipop, foi toda uma jornada onde eu fui construindo esse público, onde as pessoas foram se juntando ao longo do caminho. Então, como pecinhas de um quebra-cabeça que vão se colocando no lugar, tudo foi acontecendo. Então, acho que essas duas maneiras, né, de você se colocar ali para jogo, você colocar o seu nome na roda, tá tendo material para estar divulgando, entender seu público, são estratégias essenciais para você ir dando passos. Essa coisa que o Pedro falou sobre você não focar tanto na publicação tradicional de início, foi uma coisa que me moveu muito, assim, eu escrevo há mais de 10 anos, né, eu tinha 14 anos quando eu comecei online. Então, todo o meu processo foi muito de tatear e descobrir o que funcionava, o que não funcionava. Mas eu tive tempo, sabe, para me conhecer como escritora, não só para juntar público, para trazer pessoas para perto de mim, como meus leitores, mas para mim entender como escritora o que funcionava para mim, o que não funcionava. E aí, a partir do momento que eu consegui entrar numa agência literária, chegar na editora seguinte, eu já tinha essa base muito bem formada, sabe? Eu já sabia o que eu gostava de escrever, como eu gostava de escrever, como é que era o meu processo. E isso é uma coisa que, às vezes, eu sinto que, principalmente com a questão das redes sociais, muitos autores iniciantes são tão afobados, né? Querendo chegar já logo na editora, querendo já ser vendido, chegar... até a questão da comparação, né? De ver as conquistas dos novos autores e pensar que nesse recorte de, parece que a gente conseguiu tudo do nada. E não, eu estou há 10 anos tentando até chegar até aqui. Então, ir com calma mesmo, começar devagar e entendendo o seu processo. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais nessa história, né? Porque vocês estão me contando que começaram de forma independente. O Pedro teve aí no meio do caminho um concurso literário que o colocou dentro de um selo do maior grupo de interesse geral do país. O Pedro mais cedo disse que agora ele tem compromissos contratuais e que isso é o lógico cantando na cabeça dele o tempo todo. Eu queria que vocês me contassem, já falaram um pouquinho, mas que me contassem um pouquinho mais
de como é que é essa vida dentro de um grande grupo editorial, né? E contrapor isso também com o trabalho que vocês já vinham desenvolvendo enquanto autores independentes. Eu senti assim uma diferença enorme, não tem nem comparação, porque eu já publicava independente oficialmente assim desde 2016, porque antes disso eu estava sempre em plataformas de autopublicação, plataformas não pagas, então comecei no Orkut, depois eu migrei para o Wattpad. Então, assim, eu tinha a questão de escrever para um público que me lia e era só isso, sabe? Eu não pensava em números, não pensava em nada mais. Quando eu comecei a publicar online pela Amazon, aí entrou assim uma outra questão que era justamente, ok, agora eu estou publicando meu livro, investindo nele, fazendo revisão, capa e tudo mais, e eu quero, obviamente, que as pessoas comprem esse livro, né? Eu quero começar a investir no meu trabalho. E quando eu cheguei na editora, eu acho que existe um mito de que a partir do momento que você está sendo publicado por uma editora tradicional, mesmo uma editora tão grande quanto a Companhia das Letras, você não precisa fazer mais nada, sabe? Agora você pode se focar em só escrever e pronto, acabou. E não é assim que funciona. E é engraçado porque, apesar de eu já trabalhar com o mercado editorial há 2 anos na época, 3 anos, quando eu lancei Conectadas, eu ainda tive um pouco dessa, ok, agora eu posso relaxar. E o meu baque foi justamente quando eu percebi que as vendas tinham sido boas, mas não tinham sido tão boas quanto eu esperava. E aí eu tive que começar a correr atrás dessa divulgação que a editora faz, mas ela faz por um determinado período de tempo, né? O livro tem uma vida útil dentro da editora, de 3, 4 meses de divulgação mais massiva pós-lançamento, mas que depois ela precisa se focar em outros lançamentos. Enfim, a editora tem outros 500 autores para divulgar. E se você quiser que o seu livro continue vendendo, que ele continue chamando atenção, você precisa fazer as coisas sozinho, né, por si mesmo. E aí foi quando eu realmente tive esse baque de entender que eu precisava sair da minha zona de confortos e entender como chegar nessas outras pessoas. Mas isso eu sempre falo também, ter uma editora e ter alguém que ia distribuir meus livros, mandar ele para as lojas, para as livrarias, fez muita diferença, porque quando eu era independente, essa era a maior dificuldade que eu tinha, de chegar nas pessoas. Porque na Amazon talvez nem tanto com e-book, porque você tinha só um nicho, pessoas que gostavam de ler e-book. E aí, quando as pessoas falavam assim, tem livro físico? Era meio assim, tá, não tenho, não posso fazer muito por você. Mas quando eu tinha o livro físico independente, as pessoas tinham essa dificuldade de comprar, porque tinham medo de estar comprando de um autor e não saber se o dinheiro ia chegar e o livro nunca ia chegar, ou se, né, ia ser muito mais caro do que um livro tradicional, porque você tem que colocar 500 mil custos que a editora acaba conseguindo baratear por fazer uma tiragem grande. Então, todas essas questões do independente acabaram sendo facilitadas pela editora tradicional, pela Companhia das Letras, mas ainda assim é um trabalho que depende muito, muito do autor. Sim, eu digo que é como se você, enquanto artista, autor independente, você está em uma longa jornada carregando 30 malas sozinho. E você não sabe com quem dividir esse passeio e o peso está todo nas suas costas, né? Quando você vai para uma grande editora, no nosso caso, meu e da Clara, a seguinte selo da companhia, esse peso que a gente carregava sozinho acaba sendo compartilhado, né? E é muito bom a gente não precisar, por exemplo, estar se preocupando de que se o livro está ou não chegando nas livrarias. A gente sabe que os livros estão chegando nas livrarias. É muito bom não se preocupar com alguns outros contatos burocráticos, né, que acabam interferindo no nosso rendimento em outras etapas do processo, né? E tudo isso acaba aliviando um pouco essa barra. Ao mesmo tempo em que eu acho que a Clara tocou em um ponto que é o marketing, né? Como é que a gente mantém essa história viva para além do que seria um prazo de expiração para um livro continuar sendo comentado? E eu acho que Conectadas é um dos principais cases que a gente tem no mercado nacional, uma obra que foi lançada em 2019 e que consegue ser o apogeu agora em 2021, né, com todo o trabalho que a Clara tem feito de divulgação. E como eu não tenho todos esses outros pesos precisando carregá-los no caminho, eu decidi focar dentro dessa parte junto do marketing, né? Então, eu estou ali atuando com uma presença muito forte junto com a equipe da Seguinte, o Paulo, um beijo para o Paulo que arrasa,
Então, tá de olho nisso, né? Por exemplo, agora mesmo a gente está em uma ação com Enquanto Eu Não Te Encontro para divulgar a hashtag #EnteLivro no TikTok, e nesses últimos 2 dias a gente teve mais de 20 vídeos lançados por booktokers comentando sobre, né? E a gente vem nessa maré de várias ações pontuais, boa parte dessas ações são propostas por mim, mas eu tenho todo esse apoio da editora que diz: Pedro, você está dando essa ideia aqui, desafiadora, vamos fazer. Então, você ter essa equipe que diz vamos fazer quando você apresenta algo é muito bom, porque você sente que vai circulando, você sente que a magia vai acontecendo. Então, a maior diferença é isso. No independente, muitas vezes, a gente está caminhando sozinho. Quando a gente tem esse apoio dessa mão do meio tradicional, de uma grande editora ao nosso lado, essa jornada é compartilhada de outras maneiras e acaba aliviando muito e deixando a gente mais bem disposto para escrever os nossos próximos best-sellers. E o apoio vem não só em questão de marketing, né, mas principalmente no trabalho do texto. Porque assim, a gente pode dar assim, 50 mil dicas de marketing, de como divulgar seu livro, mas se o seu texto não for bom, não importa se seu vídeo viralizar para 1 milhão de pessoas, ele não vai bem, porque ele não vai fidelizar os leitores. Os leitores vão ler e vão abandonar seu livro, eles vão começar a fazer vídeo falando mal, falando que não gostaram, que se decepcionaram. Então, assim, essa coisa do trabalho que eu tive também, de todo esse tempo que eu trabalhei como independente, também me ajudou muito a crescer como meu texto. Mas o fato de ter uma editora ajuda a gente a tirar esse peso de 50 mil coisas que a gente precisava fazer antes e poder focar mais nisso, em melhorar nosso texto, em ter esse apoio, né, do editor fazendo a edição do texto, de ter preparadores e revisores, enfim, e poder chegar o mais redondinho e certinho, né, e perfeito possível para o leitor. Eu sou uma leitora de YA desde que eu, de fato, era uma adolescente de 12 anos de idade. E eu fazendo uma comparação, tipo, entre a época que eu, de fato, comecei a ler YA e hoje, lendo YA hoje em dia, naquela época você não tinha muita representatividade nos livros que nem você tem hoje, e você tinha menos ainda representatividade de autores brasileiros no nicho de YA. Como vocês veem esse crescimento? Vocês veem que tem muito espaço para crescer ainda, que as editoras têm que apostar nesse segmento? Eu encaro de uma maneira que sempre me deixa muito feliz. Que quando a gente coloca, por exemplo, todo o cenário do YA, internacionalmente, existe uma jornada para buscar mais representatividade dentro do gênero, né? A gente vê uma mudança com mais presença de protagonismo LGBTQIA+, no gênero de 2012, 2010 até hoje. Quando a gente encara todo o contexto do gênero no Brasil, a gente já vê algo diferente, que é o YA consegue mais destaque dentro do mercado e junto com o público no Brasil, com essa força do protagonismo, com diversidade pulsando aí. Então, é uma diferença muito grande do que a gente tem ali no mercado americano, que é um mercado que se adapta para trazer essa diversidade. Quanto que a gente vê o gênero crescendo já com essa diversidade integrada. Então, é muito massa que a gente vai falar, pede uma indicação aí de um livro YA nacional. Vão indicar, sobretudo, obras com diversidade, seja do meu, seja a minha, da Clarinha, do Juan Julián, do Vitor Martins, vários outros nomes que fazem essa cena acontecer. E espaço para crescer é o que não falta, né? Tudo que a gente está colhendo de frutos agora na minha carreira, na da Clara, é apenas um sacode mesmo no mercado, dizendo o quão cheio de potencial é esse caminho, né? E um caminho que se torna mais diverso a cada dia. Por exemplo, a gente tem Enquanto Eu Não Te Encontro, que traz toda essa representatividade nordestina, que era algo que a gente não via com tanta frequência dentro do gênero, né? Porque a gente vê o YA, mas está muito ali ainda focado no eixo Rio-São Paulo, né? Então, a gente tem todo um caminho para crescer, abraçando essa diversidade regional, uma diversidade de mais letrinhas das nossas siglas, né? De mais representatividade trans, de mais representatividade bissexual, pansexual, enfim, todo esse arco-íris que nos compõe, né? Toda a diversidade também de pessoas pretas ocupando esse caminho. Então, assim, o que não falta é possibilidade de crescimento, e eu vislumbro para o mercado
a longo prazo, cada vez mais a cena do YA nacional se fortalecendo, ainda mais quando essas histórias também ocuparem aí o audiovisual, gerando adaptações, aí é que não vai parar mesmo. Pois é, a gente tem ainda muito protagonismo que precisa tomar frente, né? A gente está tendo debate sobre o protagonismo preto, o protagonismo LGBT, mas, nossa, tem muita coisa ainda que precisa entrar, né? Protagonismo indígena, amarelo, pessoas de regiões mais afastadas do eixo Rio-São Paulo, que não é eixo, né? Que não é eixo de nada, porque o Brasil é gigante. Então, pessoas do Nordeste, do Norte, pessoas de outras siglas mesmo, como o Pedro falou. E eu acho que a maior prova de que existem leitores e que os leitores querem ler isso é ver todo esse sucesso que a gente está tendo, o quanto as pessoas estão correndo atrás e ficando felizes com essa representatividade. Uma coisa assim especial que sempre me pega muito é que Conectadas tem um personagem secundário que é assexual panromântico, e assim, ele é um dos personagens mais queridinhos do meu livro, apesar dele não ser protagonista. Eu recebo muita mensagem de gente falando que queria um livro dele, que queria um livro com o protagonismo dele, e eu associo diretamente isso ao fato de a gente não encontrar obras com protagonismo assexual, sabe? Então, eu acho que as pessoas elas acabam tendo que se imaginar muito ainda, mesmo nas obras que trazem representatividade, e a gente ainda falta muita coisa. Então, realmente, eu vejo, sim, o mercado de uma maneira muito otimista. Eu acho que a gente já está num caminho muito diferente de como era na minha adolescência, mas a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. E eu digo sempre que representatividade é algo contagiante, né? Porque ainda mais quando a gente pertence a alguma minoria socialmente marginalizada, se enxergar dentro de espaços da mídia, dentro da arte, acaba sendo uma grande aventura, uma grande caça, né? Para se visualizar. E quando a gente se enxerga, a gente se empodera porque a gente percebe que não está só. E é muito bacana que a gente tenha no YA Nacional toda essa busca, porque muito embora existam vários preconceitos com relação ao gênero, né, de colocar como menos importante, de colocar que tem menos responsabilidade social, pelo contrário, toda a nossa busca por diversidade mostra que a gente caminha nessa direção contrária ao que esses preconceitos colocam, nessas caixinhas que tentam colocar o gênero. E é muito massa saber que a gente está trazendo essa conversa para jovens, que a gente está possibilitando novos espelhos positivos, onde essas pessoas podem se enxergar. E eu vejo que, imagina, na minha geração, na geração da Clara, a gente não encontrava. A gente escreveu as nossas histórias porque a gente queria se ver visto. Muito dessa fome de escrever veio desse lugar de invisibilidade que nos moveu para criar a visibilidade que a gente não teve. Então, imagina para essa geração que está vindo aí, de novos escritores que já conseguem se enxergar, o que é que eles vão trazer para a roda. E eu fico muito animado assim, por esse futuro, porque eu sinto que a gente vai ter cada vez mais diversidade, que a gente vai ter cada vez mais pessoas ocupando lugares que foram negados a elas por muito tempo. Eu tenho duas perguntas e vou começar com uma que meio que tem a ver com essa resposta que o Pedro deu, de vocês estarem ganhando mais representatividade e as pessoas chamando vocês para falarem sobre esse assunto, sobre essa literatura e toda essa comunidade. E vocês vão estar presentes na Bienal do Rio, certo? Sim. Eu recebi aqui que vocês vão estar numa mesa que vai basicamente falar sobre o que a gente está falando hoje, os novos rumos da literatura LGBTQIA+, e que vai contar com outros nomes, que nem como Rua Julián, tem a Elaine Baeta e vários outros nomes que vão estar na mesa com vocês. Eu queria saber, vocês estão ansiosos para participar dessa Bienal? E como que vocês encontrar com outros autores que também escrevem com livros parecidos, falando meio que com o mesmo tema que vocês? Como é que é? Como é que vocês estão esperando isso? Pode falar, Pedro, porque eu sinto que o Pedro ele está muito empolgado, porque é a primeira Bienal dele. Pois é, eu tenho uma história que, desde que eu lancei Enquanto Eu Não Te Encontro de maneira independente, eu não tive nenhuma oportunidade de ter um contato, de ver a minha história acontecendo para além do virtual, né? Antes, eu lanço o livro, na primeira a versão independente do livro, quando a pandemia, em março, né?
quando a pandemia nos coloca ali mesmo no estado de quarentena. Então, não tive essa oportunidade de ver a história em espaços físicos. Eu fui ver o livro na livraria mês passado, a primeira vez. Então, é uma sensação muito animadora, sobretudo porque na minha jornada com a Bienal, a primeira vez que eu fui em uma Bienal, eu tinha um site sobre livros chamado O Livreiro, que era um portal de notícias que eu criei quando eu tinha 15 anos, lá em 2012. E eu consegui, na Bienal de 2013, eu fiz uma vaquinha, fui juntando dinheiro com a família para tentar comprar uma passagem para ir de Fortaleza para o Rio. Então, é um ciclo assim, que se completa, né, daquele jovem que sonhava com a literatura, que amava livros, sonhava em escrever, mas que parecia tão distante, até chegar agora com essa participação enquanto autor na Bienal, em uma mesa que vem para discutir as nossas identidades, né? Naquele período, quando eu fui para a Bienal, em 2013, a gente não via essa discussão ocupando os espaços da Bienal, né? Ocupando outros espaços, e hoje a gente retorna com essa possibilidade de estar trocando com outros autores LGBTQIAP+, autores nordestinos também, na mesa Elaine Baeta, o Deco Lippe também são do Nordeste. Então, assim, muito, muito, muito animado. Eu acho que uma das coisas mais legais de ver nessa mesa é justamente a questão da diversidade. Você tem 3 autores do Nordeste, você tem uma autora lésbica, uma autora bi, 3 autores não brancos, sabe? Você tem uma diversidade enorme. Ainda tá faltando, porque a gente só tem autor cis na mesa? Sim, mas a gente está caminhando, foi o que eu falei, né? A gente está caminhando para chegar lá. Eu espero que numa próxima Bienal aí a gente traga ainda mais diversidade nessas mesas. E eu fico muito feliz mesmo, porque vai ser a minha segunda Bienal. Em 2019, quando eu lancei Conectadas, eu estava lá, passei por toda aquela situação do prefeito Crivella querendo censurar livros, e eu fiquei levemente apavorada, porque eu estava lá lançando meu livro, lá no stand da Companhia das Letras tinha uma prateleira, assim, LGBT lá em cima, e o meu livro estava lá. E eu falei assim, cara, o que vai acontecer, sabe? E eu lembro muito nitidamente do sentimento que eu tive quando eu cheguei no stand e vi a estante vazia. Eu falei assim, o que aconteceu? E aí eles vieram me falar que o Felipe Neto tinha comprado os livros e o Conectada estava entre os livros que ele tinha comprado. Foi assim, um momento muito surreal para mim, apesar de todo esse medo, esse pânico que a gente sentiu no começo. Ver o movimento, ver o que teve lá no sábado do protesto, da manifestação, as pessoas dizendo que não vai ter censura, foi surreal. E eu estou muito, muito feliz de estar de volta na Bienal, falando numa mesa sobre literatura LGBT, sobre esses novos rumos, inclusive com o Felipe Cabral, que vai mediar a mesa, lançando um livro que chegou, inclusive, eu vou mostrar para vocês, apesar de não aparecer, depois eu mostro. É o livro que o kit para os influenciadores é um saco preto, exatamente igual o Felipe Neto fez na época. Então, eu estou muito, muito feliz mesmo de poder estar nesse momento. E até, assim, dessa questão da esperança mesmo, da gente ver que a vacinação está avançando, que a gente está podendo voltar, e o quanto a literatura tem sido importante nesses últimos anos, aí, nesses 2 anos de pandemia, para unir as pessoas, para falar sobre essa diversidade que a gente foi negado há tanto tempo, né? Então, eu tô muito empolgada, e muito empolgada para rever meus amigos, né? Tem amigos ali que eu só converso online durante essa pandemia inteira, e eu tô muito animada. Bom, então deixa eu só dar o serviço completo da mesa. Vai acontecer no dia 9 de dezembro, às 7 da noite, e vai contar com a Clara, com a Elaine Baeta, com o Juan Julián, o Pedro Ruas e o Deco Lippe. Sim, Deco perfeito. A Thalita também estará estreando, fazendo sua estreia na Bienal do Rio esse ano. Verdade, nunca foi, nunca né, Thali? estive. Nunca fui. Arrasou! Quantos anos de Publish News é a primeira vez que você vai? Nossa, eu tô no Publish News desde 2016, então é a primeira vez que eu tô indo lá para cobrir. Mas também vai ser pouquinho, né? Acho que vai ser de 3 a 5 de dezembro, mas já vai valer. Pegar a mesa dos meninos, né? Infelizmente. Bom, só que a minha segunda perguntinha era mais uma curiosidade. Já que vocês agora estão participando, fazem parte de um grande grupo editorial, eu queria saber qual a participação que vocês têm na escolha, tipo, da capa do livro de vocês, de saber se esse livro ainda tem a identidade de vocês quanto escritores. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de publicar para a editora tradicional é justamente não estar no controle dessas coisas, né? Como a gente está há muito tempo, eu pelo menos como estou muito tempo como autor independente,
eu sempre tive domínio de tudo isso. E aí era eu que decidia quem ia fazer a revisão do livro, quem ia fazer a capa. Mas, por outro lado, a editora seguinte sempre foi um amor comigo. Eles sempre me deram total liberdade para acompanhar todos os passos. Então, eu ajudei na escolha da ilustradora. Eles me mostraram a capa quando chegou, quando ficou pronta. Eu pude opinar, dar sugestão. Eu lembro que na quarta capa do livro era só um textinho. E eu sugeri que colocasse um trecho de uma conversa do livro mesmo, que super combinava com o título. Então, eles sempre me deram essa total liberdade. Acompanhei todo o processo de diagramação, de revisão, recebi todas as provas, pedi para ler a última prova só para ver se estava tudo redondinho. Ainda mais que eu trabalho com editorial, então eu ainda tenho ainda esse toquezinho aí de querer que esteja tudo perfeito. Então, assim, apesar de tudo, apesar de ser muito difícil não poder decidir quando que vai lançar, de ter que ficar esperando notícias e tudo mais, eu sempre tive muita abertura com eles, até para ações de marketing também. A gente já está conversando sobre ações do próximo livro, que vai sair ano que vem, então a gente já teve reunião, já conversou, já dei várias ideias, então eu me sinto muito, muito aberta, e eles muito disponíveis para ouvir tudo que eu tenho para falar, e isso para mim tem sido maravilhoso. Bom, minha resposta vai ser apenas para corroborar que é assim que funciona na casa, né? Também, especialmente tudo isso de capa, essa é uma etapa que eu sempre estou muito envolvido, então é algo que eu coloco, gente, ó. Então, é o seguinte, quero estar em todas as etapas desse momento, podem me colocar em contato, se for possível também com o próprio ilustrador para a gente conversar, bater um papo. Na escolha da capa de Enquanto Não Te Encontro, eu acho isso muito legal de ser comentado. A seguinte me apresentou uma relação de profissionais para fazer ilustração, e todos esses profissionais eram do Rio Grande do Norte, então havia toda essa preocupação mesmo em trazer oportunidades também para os artistas da minha terra estarem se expressando nessa construção do projeto visual do livro, né? E a gente teve a sorte de ter Renata Nolasco, que arrasou e fez essa capa amadíssima. Mas sim, a gente sempre tenta da maneira que pode estar ali envolvido no que consegue, né, Clara? E felizmente a gente recebe da seguinte esse abraço e essa oportunidade de diálogo que nos deixa muito tranquilos, porque somos autores que gostamos de estar 100% dentro ali do babado, né, como a gente diz. Sim. E é engraçado porque, assim, quando eu publiquei Conectadas, eu ainda tinha um pouco daquela vergonha, né, de falar, de pedir. Eu ficava meio assim, será que vão achar que eu tô querendo, sei lá, tô dando uma de estrelismo, alguma coisa assim. Mas conforme eles sempre me deixaram muito confortáveis, né, para conversar, para abrir esse diálogo. Então, hoje em dia eu consigo conversar com eles muito mais confortavelmente, e tudo tem sido, assim, bem, bem, bem bom, muito maravilhoso comigo com relação ao trabalho deles. Eu tenho mais uma última perguntinha, então acho que nosso tempo também já está acabando, mas eu queria saber de vocês podem, na medida do possível, assim, resumidamente, sem dar muitos spoilers, falar sobre o próximo projeto de vocês. Então, eu estou com um livro para ser lançado ano que vem pela editora, acredito que no primeiro semestre, que ainda não posso revelar o título, mas vai ser um romance entre garotas também. É a história de uma garota chamada Diana, que acabou de perder a mãe, está passando ali pelo processo de luto dela, e acaba se vendo obrigada a ir morar com um pai que abandonou ela quando ela tinha 3 anos. Só que esse pai mora em Londres, então ela vai para lá, sai da cidade dela, sai do país dela para ir morar com esse homem que ela abomina, né? Então, que ela se vê muito rancorosa com relação ao fato dele ter abandonado ela. E aí, quando ela chega lá, num dos primeiros dias da viagem, ela acaba esbarrando com uma menina fugindo do Palácio de Buckingham e ajuda a menina a fugir. E aí ela acaba se envolvendo com essa garota, com uma relação super misteriosa com a família real. E aí a história vai acompanhar um pouquinho dessa relação delas e da relação familiar. Já no meu caso, diferentemente da senhorita Clara Alves, eu não posso revelar tanto. O meu próximo livro também é um romance entre garotos. A nossa previsão de lançamento é ali para o segundo semestre de 2022. Então, por essas horas, no próximo ano, estaremos aqui gravando mais um podcast com o Publish News para falar sobre o livro novo e o sucesso dele. Vamos agendar então, hein?
Mas sai Projetando pela aí, seguinte assim, mesmo? Sai pela seguinte. E acho que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui com a nossa conversa, mas queria agradecer muito. A gente vai ainda para as indicações, depois a gente vai fazer as despedidas. Mas vamos lá para o nosso momento MVB e depois indicações. E aqui, no nosso momento MVB Brasil, com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como estão as coisas por aí? Fala, Fábio. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar de um assunto importante, né? Que é para todo mundo. Não é, Ricardo? É isso aí, Fábio. A MetaBooks, nossa plataforma de metadados, é para o mercado todo e o que eu queria lembrar hoje é que ela é acessível para todo mundo, né? Editoras grandes, editoras pequenas, livrarias independentes, grupos de livrarias, cadeias de lojas, distribuidoras. A gente tem marketplace que já usam a MetaBooks, alguns. Bibliotecas são usuárias. Bibliotecas, a base é bastante útil para pesquisa, para renovar acervo, para atualizar acervo, né? Clubes de leitura, a gente já tem clubes de leitura que são clientes da MetaBooks. E lembrar que a precificação da MetaBooks ela é de acordo com o tamanho da empresa. A editora é pela quantidade de títulos que ela tem, a livraria, a distribuidora, quem consome os dados, vamos chamar assim, ele paga de acordo com o tamanho deles, porque a MetaBooks é uma plataforma desenvolvida por uma empresa que é uma empresa que pertence à Associação de Editores, né? A gente vem lá da Alemanha, nós somos parte da Associação de Editores e Livreiros, então é uma solução criada pelo próprio mercado para o mercado em si, né? Uma coisa que eu quero ressaltar também é que, inclusive, autores independentes, a gente tem um pacote especial para o autor independente. O autor independente que estiver ouvindo esse podcast aí, hoje, vem falar com a gente que a gente tem um pacote bem acessível para nós darmos mais visibilidade, melhor encontrabilidade para o seu título, né? O que nós queremos é que a base de dados fique o mais completa possível, né? E que os livros todos possam ser encontrados pelos leitores. E essa é a dica de hoje, Fábio. MetaBooks é para todos. Muito bom. A gente coloca sempre aqui os links, é só procurar aqui na descrição do episódio ou na matéria do Publish News e você vai encontrar. Ricardo, até a outra semana e obrigado, viu? Valeu, Fábio. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes. E aqui, começando aqui, acho que talvez com o Leonato? Mas eu já até abri meu microfone por isso. Então conta pra sempre gente. começa comigo. Então, eu me mudei tem exatamente um mês. Me mudei de casa, hoje moro na Aclimação, aqui em São Paulo, e a Aclimação fica pertinho da Liberdade. Então, minha primeira e única saída de casa para ir a um restaurante desde que me mudei foi para ir no Izakaya Issa, que fica aqui na Liberdade. Foi uma experiência muito, mas muito gostosa, foi muito bom. Então eu recomendo esse restaurante. E eu fiquei numa mesa isoladíssima no fundo do restaurante, quase que dentro da cozinha. Então ainda tiveram esse cuidado comigo, que estou ainda claudicante. Literalmente claudicante. Muito bom. E agora os nossos convidados. Quem gostaria de começar? Sobre dicas, eu tenho 3 questões fundamentais para trazer aqui nesse momento junto com o Publish News, né? Primeiramente, que se você está procurando um paraíso no Nordeste para conhecer, vem para Icapuí, a minha cidade. É o maior litoral do Ceará, com 64 quilômetros de praia, praias super isoladinhas, fora de contextos extremamente turísticos. Vocês vão amar, é lindo.
Segunda dica, uma dica musical. Lancei agora no dia 24 de novembro o meu primeiro álbum de estúdio chamado Contador de História, que já está nas plataformas digitais, no Spotify, em todos os lugares, que é também a trilha sonora do livro Enquanto Eu Não Te Encontro. Então, esse universo compartilhado do romance, que ganha sua própria trilha sonora com 13 faixas, aconteceu e vocês já podem escutar. E, por último, indicação de um livro independente muito legal, que foi lançado também agora no finalzinho de novembro, que se chama Gay de Família, do Felipe Fagundes. E é uma história divertidíssima e, como eu coloquei no blurb, de cair o cu das calças. Então, se vocês quiserem uma história para rir muito, vão de Gay de Família, vocês vão adorar. E foi isso, muito obrigado. Então, como eu falei muito aqui no podcast sobre a importância da gente trazer as outras siglas também, né, para a literatura, eu queria muito indicar um livro chamado Emma, Cobra e a Garota de Outra Dimensão, da Maria Freitas. É uma autora não binária que traz protagonismo não binário, protagonismo não binário fofoqueiro, o que é muito importante, muito relevante. E é uma história que fala sobre 3 adolescentes se descobrindo com superpoderes no interior de Minas Gerais. Então, assim, é uma história super brasileira, super LGBT, falando sobre superpoderes, trazendo aí uma ficção especulativa, assim, muito divertida, muito legal. E eu super aconselho, ela saiu agora, a pré-venda foi agora em setembro, outubro, pelo Se Liga Editorial. Então, em breve o livro deve estar à venda lá no site da editora. Super aconselho todo mundo a ler, porque é maravilhoso. Muito bom. Ótimas dicas. E você, Thalita Facchini, o que você pode indicar pra gente? Eu vou indicar um filme que eu guardei de semana passada, que você sabe que pra mim é difícil ficar fazendo indicação, né? Então eu já guardei um de semana passada. Semana passada eu e Maju meio que fizemos uma indicação dupla indicando o Eternals, que tá no cinema, e tem a Marvel e tal. E aí tem na Disney Plus o Shang-Chi, que também é do universo ali. E é muito boa a história também. Sério mesmo? Então tá. Sim, é boa. Não, é que você roubou a minha indicação, mas tudo bem. Roubei a sua essa semana, então tá tudo certo. Eu achei que você já ia estar julgando. Sério mesmo? Você gostou desse filme? Mas é bom, né? Eu gostei bastante, achei a história bem legal e conta toda essa cultura que a gente não está acostumado a ver sempre também nos filmes. Vale muito a pena. Achei bem feito. Pode complementar, Fábio, pra eu não roubar completamente a sua indicação. Não, achei bem divertido. Tem um tipo de filme que faz tempo que eu não assistia, que era, tipo, vocês lembram de O Tigre e o Dragão? Era um filme que eu achava super bonito, com uma trilha sonora, tudo. Inclusive, uma das atrizes que me deu o branco aqui, não tem na ficha do livro? Tem? Cadê ela? A Michelle Yeoh. Ela tá, inclusive, naquele filme também. E eu achei um filme bem bonito. Eu imaginava uma outra coisa, eu pensava que era só Marvel se passando na China, mas não, né? Tipo, tem... Sabe? Faz sentido. E os atores são muito bons, sabe? Tipo... E também é sempre legal, né? Se vê um pouquinho mais na tela e tal. Não é exatamente... mas são parentes próximos, né? Tipo, da China, do Japão, então tá tudo bem. Mas eu achei muito, muito bom mesmo. Pensava que era só mais um filme, sabe, de heróis, mas eu achei muito legal. E você, Maju, pra eu não deixar escapar, que às vezes, né, eu já... Enfim, desculpa essas vezes. Bom, como sempre, eu, a louca do musical, vou fazer o quê? Indicar um musical! Faz tempo até. Faz tempo, porque não tinha tanto musical saindo, né? É verdade. Mas a Netflix estreou Tic Tic Boom essa semana. Ele é um musical que conta a história do Jonathan Larson, que escreveu o musical Rent. E a história é muito incrível, assim, porque Tic Tic Boom, de fato, foi um musical que ele lançou pouco antes de Rent. Ali já no finzinho da vida dele, eu não sei se isso é um spoiler, acho que ele de fato morreu já há muito tempo, né? Logo que lançou Rent. Spoiler da vida real. Exato, um spoiler da vida real. Mas o livro é muito legal, o filme é muito legal, ele é protagonizado pelo Andrew Garfield, ele se passa ali no começo dos anos 90, né? Que é quando ele tava fazendo 30 anos nos anos 90. Então tava no começo ali da crise do HIV e da AIDS, que foi uma coisa que influenciou muito ele na hora de escrever Rent. E o musical de Tic Tic Boom é muito, muito incrível. Esse já tava na minha lista ali de... Falei assim, Andrew Garfield, vamos ver.
Então é bom, então. Vale a pena. Vale muito, eu gostei bastante. Então tá bom. Clara e Pedro, muitíssimo obrigado por estarem aqui nessa tarde quente, né? E eu só invejando vocês em outras cidades. O Pedro tá zoando ainda mais ainda com a nossa cara. Porque às vezes você vai ouvir assim... Porque para quem já a brisa do mar. Aqui Rio Grande do Norte tem um vento maravilhoso, né? Ainda Na por foto que a cima. gente tem que o tirar... vento do ventilador. Na foto que a gente vai tirar para ilustrar o podcast, o Pedro pode mostrar a praia, assim, todo mundo vendo a matéria vai sentir a mesma inveja. Boa ideia, boa Gostei, ideia. viu? Vamos nos preparar para isso. Mas E muitíssimo temos obrigado. o programa, Fabinho? Temos um programa com 2 autores de muito sucesso e mais ainda aí pra frente. Obrigado, gente. Obrigada. Até mais. Obrigada, Obrigado. gente.